O presidente Bolsonaro mandou sua equipe baixar o tom após a nova crise com o judiciário. Vamos lembrar, né? Crise causada pelas declarações do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O próprio presidente agiu para acalmar o grupo. No primeiro momento, Bolsonaro achou adequada ali a resposta dos militares, mas depois recuou e mandou baixar a temperatura. O tema de hoje é: Bolsonaro consegue manter o clima pacífico com os outros poderes? Tudo errado essas perguntas. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado e mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, então, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite a todas e todos. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui na CNN e participando de um debate. Eu acho que qualquer debate é um momento muito especial em que nós deixamos que a ideia do nosso interlocutor entre na gente e nós podemos devolver ela com as nossas considerações. Sobre a pergunta de hoje, se o Bolsonaro consegue manter o clima pacífico com os outros poderes, eu espero que sim. Sinceramente, eu espero que sim. Pela estabilidade institucional que a nação exige nesse momento, eu realmente espero que sim. Em um momento como o atravessado pelo Brasil, com uma pandemia sem precedentes nos últimos 100 anos, tudo o que não precisamos nesse momento é o perpetuamento de uma crise institucional. A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 2º, diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não, nada a ver, irmão. A tripartição de poderes, assim entendida como um jogo de poderes que devem se equilibrar, um sistema que é conhecido como checks and balances, ou melhor, na língua de Camões, na última flor do Lácio, um sistema de freios e contrapesos, é um elemento essencial para a própria existência do Estado de Direito e para o exercício da democracia que nós tanto prezamos. As instituições não podem funcionar como uma eterna guerra de um poder contra o outro. E nesse primeiro momento, eu não quero falar de quem é o responsável por essa guerra. Não adianta tanto, nesse momento, gastar tempo e energia tentando entender quem começou a briga, mas sim quem terá a grandeza de a encerrar. No entanto, infelizmente, o cenário não é tão animador. O excelentíssimo presidente da República parece não conseguir passar muito tempo sem trocar farpas com os membros dos outros poderes e do Poder Judiciário. Eu não acredito, contudo, que o recuo do presidente Jair Messias Bolsonaro se deva a uma repentina compreensão dos papéis de cada um dos poderes, e isso nós veremos durante o grande debate. Sei. Então vamos. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo, doutor Bruno, e parabéns aí pelo comentário muito ponderado. Mais ou menos. Bom, por incrível que pareça, né, o senhor Jair Bolsonaro, antes estigmatizado aí como uma figura beligerante, agora está apaziguando conflitos, vejam só, né, envolvendo aí o Poder Judiciário e até mesmo o Poder Legislativo. É óbvio que a tendência natural de um presidente da República acuado por inquéritos e processos judiciais no âmbito do STF é amenizar o tom e arrefecer os ânimos em relação à cúpula do Judiciário. Assim como é óbvio que um presidente acuado por dezenas de pedidos de impeachment
independente do seu mérito, busque maior aproximação com o Congresso, incluindo partidos fisiológicos, isso para neutralizar essa ameaça política ao seu cargo. Mas antes de debater esse tema e analisar as possíveis motivações da presidência, é importante recapitular as infelizes frases dos ministros do Supremo Tribunal Federal que ensejaram essa última tensão institucional sem precedentes que se deu entre as Forças Armadas e o STF, começando aí pelo presidente da Corte, o senhor Dias Toffoli, ainda no mês passado. Ele disse o seguinte, abre aspas, não é mais possível Forças Armadas como poder moderador. Essa frase, ela contém uma insinuação muito imprópria, eu já tratei disso aqui antes. É como se os militares mediassem questões de natureza política entre executivo, legislativo e judiciário, mediante uma ameaça velada de emprego da força. É grave isso. E mais recentemente, o senhor Gilmar Mendes, em flagrante abuso da sua liberdade de expressão, afirmou o seguinte sobre a gestão federal na área da saúde. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso pôr fim a isso. Percebam que o ministro do STF ele conseguiu a proeza de atacar duas instituições na mesma frase. O governo federal, por supostamente praticar genocídio, e as Forças Armadas, por se associarem a essa prática. Tanto que o Ministério da Defesa acionou a Procuradoria-Geral da República em representação contra o senhor Gilmar Mendes. E fez isso com base jurídica em 2 dispositivos que tratam de ofensas às Forças Armadas e do estímulo à hostilidade entre a instituição militar e as instituições civis. O artigo 219 do Código Penal Militar diz o seguinte, aspas, propalar fatos que sabe inverídicos capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que essas merecem do público, pena detenção de 6 meses a 1 ano. E por sua vez, o artigo 23, inciso 2 da Lei de Segurança Nacional estabelece o seguinte, incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre essas e as instituições civis, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Lembrando que o governo federal é uma instituição civil. Não é preciso ser um jurista para concluir, a partir desses tipos penais, que a conduta do senhor Gilmar Mendes poderia sim ser considerada, além de antidemocrática, criminosa. Ainda assim, o presidente da República viabilizou uma conversa entre o ministro do STF e o general ministro interino da Saúde, fazendo com que o assunto fosse superado. Isso nas palavras de outro oficial do Exército, o nosso vice-presidente. Então, esse é o Supremo criando tensões infantis, tensões desnecessárias com as Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Mas essa animosidade gratuita é ainda mais prolífica quando nós analisamos a relação belicosa do STF com a própria presidência da República e o péssimo hábito da Corte de interferir indevidamente na esfera do Poder Executivo. Esse é o tribunal que esvaziou as competências do governo federal para a adoção de medidas relacionadas ao isolamento social na pandemia. O mesmo tribunal que impediu uma nomeação legal para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Também foi o STF que, violando o dispositivo da Lei de Abuso de Autoridade, divulgou quase na íntegra o vídeo de uma reunião ministerial que, em sua maior parte, nada tinha a ver com o inquérito sobre uma possível interferência indevida do presidente na Polícia Federal. Esse é o STF que trouxe a público o resultado de exames de saúde entregues pela defesa do presidente da República e cogitou apreender o celular do chefe do Poder Executivo. É o tribunal que perseguiu apoiadores do governo com base em um inquérito ilegal, em que os ministros são ao mesmo tempo vítima, investigador e juiz. E para completar, numa mensagem privada que não foi contestada, o decano da corte fez comparações absurdas entre o bolsonarismo e o nazifascismo. Então, feitas essas considerações, quem vocês acham que interfere indevidamente em outro poder? Quem que ataca as instituições democráticas? Quem abusa da sua autoridade, chegando a violar a Constituição e as suas garantias fundamentais? É tão fácil responder. E apesar de todas essas faltas, os ministros do STF eles seguem impunes, seguem sem controle, tendo como única sanção a impossibilidade de saírem tranquilos em público, já que eles vivem sob risco constante de críticas e vaias da população. Ao longo do debate, eu pretendo demonstrar que a falta de harmonia entre os poderes, tão mencionada aqui pelo Dr. Bruno, ela não se deve a uma obra do governo federal, que não é sequer o principal responsável por esse clima de animosidade na República. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor.
Caio? Posso ir? Eu já estou até rouco, já falei demais, doutor. Caio está tomando uma aguinha. Faça as honras aí, pode começar. Por favor. Seja bem-vindo. Caio, o STF ele tem uma prerrogativa fundamental na República, que é a de errar por último. O STF erra bastante, sempre errou e sempre vai errar, ao lado de seus quantitativos e números e qualitativos acertos também. A questão é que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, certa ou errada, pode ser contestada, pode ser discutida, mas, acima de tudo, deve ser respeitada. E o fato de não se concordar com uma decisão do STF não faz com que isso seja uma fonte de animosidade por parte da Corte Suprema do país. Ela mudou e eu vou falar um pouquinho mais dela durante a minha próxima fala. Achei engraçado, né? Você falou da prerrogativa do Supremo Tribunal Federal, doutor, de errar por último, né? Eu fiquei pensando, será que quem erra por último erra melhor? O erro ainda é um erro. Eu concordo contigo. Teve um episódio aqui do debate, a gente discutiu um tema bem interessante do ponto de vista até de filosofia jurídica, que era o que nós fazemos diante de uma decisão flagrantemente ilegal, né? E eu até trouxe aqui para o espectador da CNN uma citação de Goethe que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que alguma injustiça é preferível à desordem. Ou seja, que a questão da segurança jurídica ela era um valor escada para busca efetiva pela justiça, isso como uma forma de manifestação da verdade, isso no âmbito judicial. Então aqui nós concordamos que mesmo diante de uma decisão com a qual nós não concordamos e ainda que exista fundadas razões para acharmos que aquela decisão é ilegal, vale muito mais a pena cumprir a decisão judicial. Eu acho que esse debate se deu no ensejo da possível apreensão do celular do presidente da República, que é um daqueles vários exemplos que eu listei no meu argumento inicial de ingerência entre os poderes, né? Sobre o pré-julgamento, sobre o caso Queiroz, eu apesar de nós termos estudado aí na mesma universidade, somos colegas aí de academia, eu como ainda não sou advogado, sou um mero comentarista, eu posso me dar ao luxo, não de fazer um pré-julgamento, mas pelo menos de dizer que, assim, dadas aquelas movimentações atípicas e dada a ausência de explicações razoáveis, é muito plausível imaginar que existe uma ilegalidade flagrante nessas movimentações do senhor Fabrício Queiroz. E sobre a sua fala, que eu achei muito oportuna, né, trazendo aí o artigo 2º da Constituição, sobre a independência, sobre a harmonia entre os poderes, aliás, achei muito legal a analogia, o que é a convivência harmônica, né, entre os irmãos na mesma casa, né? Eu achei bem interessante. Eu queria destacar a questão da independência. Talvez seja uma das primeiras vezes que nós temos um Congresso de fato independente, ou seja, um Congresso que não está comprado, seja ele por cargos em ministérios, seja ele por verba de propina, como nos esquemas do mensalão, ou seja ele por financiamento de campanha, como no esquema principalmente do Petrolão. O desafio realmente aqui é como deixar a convivência entre os poderes mais harmoniosa nessa nova relação entre executivo e legislativo, que também está mudando, porque já tem muito mais campo para negociação hoje em dia. Zé Caio, e nessa nova roupagem do excelentíssimo presidente da República, é possível, como você também destacou na sua fala inicial, ver alguns traços mais cordatos, moderação, de modo que, se o voto do ministro Gilmar Mendes como relator for desfavorável ao acusado, é muito provável que o acusado tenha um revés nessa ação ou dificilmente os outros ministros vão seguir em outra direção. E tem também, já que você mencionou a questão do Flávio, né, falando dessa conveniente coincidência de datas entre a mudança de postura do presidente, tem alguns outros fatores, né? Vamos dar o benefício da dúvida sempre aqui, né, já que estamos aí num ambiente quase jurídico aqui nesse debate, né, doutor? Tem alguns outros fatores que eu gostaria de destacar. Primeiro, a gente está com o ministro das Comunicações, né, agora.
e realmente houve um aumento da qualidade da comunicação e até o aumento da qualidade pela ausência, né, vamos dizer assim, de uma cacofonia de informações da parte do governo federal. Então, desde que o senhor Fábio Faria tomou posse aí como ministro das Comunicações, eu percebi realmente um aumento de clareza nas mensagens que o governo passava e até um pouco uma amenizada aí no tom geral, como é do feitio do deputado, né, conforme aí, enfim, relato de fontes também, tanto lá em Brasília quanto dos próprios parlamentares, né, já que ele veio desse seio. Outra coisa, sobre o Gilmar Mendes, não só no caso do Flávio Bolsonaro, mas também recentemente o STF tem um novo pedido de abertura de inquéritos, foi feito por um senador relativo a um processo de fake news, né, contra o presidente da República, e esse também caiu na mão do senhor Gilmar Mendes. Então, a gente tem, de fato, aí o ministro que foi envolvido nessa polêmica diretamente associado a processos com a família do ex-presidente. Então, claro, isso certamente faz o tom da crítica amenizar e expõe, de certa forma, não só o conflito de interesses, né, na alta cúpula do poder, como nos faz pensar em mecanismos, né, para melhorar a questão da suspeição, né, de processos, mas aí pode ficar para uma próxima argumentação. É interessante, Caio, trazer essa questão do ministro da Comunicação, porque a sua nomeação veio num contexto de uma aproximação política do presidente Jair Messias Bolsonaro com um setor do parlamento do presidente da República se deu por conta do ministro da Comunicação, já uma coisa boa nessa aproximação com o Centrão. Vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Caio, por favor. Eu vou pegar carona então nessa última fala do Dr. Bruno, que é o seguinte, a última coisa que a gente quer aqui no Brasil é uma oposição sistemática do quanto pior melhor. Isso daí não faz sentido. E, infelizmente, né, essas estratégias diversionistas, de obstrução, de criação de factoides, inclusive de lawfare, né, de judicialização da política, isso tudo é muito deletério, né, para o desenvolvimento do país, né, especialmente no contexto de pandemia. Eu falei da independência, né, do Congresso, do Poder Legislativo, mas essa independência ela não pode se traduzir numa ingerência no Poder Executivo. Então, no começo do ano, a gente teve uma tentativa aí escancarada, né, de sequestro de orçamento, de sequestro de verbas discricionárias, e isso certamente atrapalha, né, e não está dentro aí do escopo de separação dos poderes previstos na nossa Constituição. Então, o problema maior é justamente esse, quando um poder começa a ter muita ingerência sobre o outro, e pelo que eu vejo até agora, por hora, né, a presidência da República, o Poder Executivo, ele está numa relação aí, vamos dizer assim, menor em relação aos outros poderes, que esses sim estão crescendo o olho. Bruno, seus argumentos finais, por favor. A do Mona Lisa. De fato, a gente vê um abaixar de armas por parte do Poder Executivo. Sim. Nós já dissemos durante o debate sobre a questão do Fabrício Queiroz, sobre a questão da distribuição dos processos no Supremo Tribunal Federal, mas também existem outros fatos que o próprio Caio trouxe, eu não vou discutir a legitimidade aqui, mas há um inquérito distribuído ao ministro Alexandre de Moraes que analisa as agressões ao Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, parece, segundo o que se noticia, está chegando cada vez mais perto de pessoas ligadas ao presidente da República, seja por laços de amizade, seja por laços familiares, seja por laços profissionais. Tudo isso ganha ares e notas de dramaticidade por conta dessa recente ação do Facebook, que derrubou uma série de páginas ligadas ao presidente da República. Essa mudança, uma mudança de comportamento, pode ser devida a uma nova compreensão da República,
mas também pode ser, e esperamos que seja cautela. E a cautela pode vir pela maturidade e também pelo medo. Obrigada, Bruno. Acabou o tempo. Obrigado. Vai ter que ficar para a próxima. Uhul! Bruno, obrigada. Boa noite. Boa noite. E Caio, obrigada. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site.